Irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus. Bem, esse tempo de coronavírus, de confinamento, quarentena, fica difícil a gente estar junto, se relacionar, aprender, ensinar. E eu estou aqui tentando cooperar de alguma forma para o reino de Deus. E a gente não sabe quanto tempo toda essa coisa dura, mas hoje, dia 26 de março, eu vou fazer aqui um vídeo na tentativa de trazer um pouco de esclarecimento, se possível, para aqueles que gostam, amam a palavra de Deus, numa passagem aqui que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo. Ela se encontra lá em Mateus, Evangelho, capítulo 10, do verso 1 até o texto que nós vamos dar ênfase, que está no versículo 16, que diz: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Versículo 5: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário de seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Versículo 12 diz: E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menor rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Versículo 16: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Outra tradução diz: simples como as pombas. Então é nesse versículo 16 que nós vamos, pela graça de Deus, tentar trazer elucidar alguma coisa que a gente possa tirar de proveito nesse momento, difícil que estamos enfrentando. Então vejamos bem aqui no versículo 16, duas coisas importantes precisam ser percebidas. Jesus diz aos seus discípulos: como ovelhas no meio de lobos. Olha a diferença, lobo no meio das ovelhas. Como ovelhas no meio de lobos, eu vos envio. Então isso é uma coisa interessante a se perceber. Então, como se comportar
nessa circunstância. Então exatamente essa questão. Então, quando Jesus diz assim, quando vocês se sentirem como ovelhas no meio de lobos, vocês precisam se comportar com duas coisas importantes que são características de quem se sente no meio de lobos. Ou seja, ele faz essa comparação, essa analogia, né, desse presa e predador, né? Assim a gente pode dizer. Então ele diz para o discípulo, quando vocês se sentirem nessa situação apertada, como quem querem devorar vocês, como quem querem destruir as vossas vidas, vocês vão precisar de duas coisas importantes para viver, se comportar, para tirar o melhor proveito da situação. Vocês vão poder agir da maneira que eu vou vos instruir. Aí ele vai exatamente pegar dois animais simples e conhecidos para tirar 2 pontos de ensinamento para a vida dos discípulos. Aí ele cita, em primeiro lugar, as serpentes e em segundo, as pombas. E ele faz uma ligação com cada um dos dois, o que a gente pode tirar de proveito, que eles poderiam tirar de proveito para ter um bom comportamento e não serem aniquilados, não serem maltratados e sofrerem naquele serviço que eles estariam sendo enviados. Então eles tinham uma missão, receberam a missão do Senhor, e Jesus faz essa comparação. Vocês vão se sentir como ovelhas no meio de lobos, mas eu recomendo a vocês que sejam como as serpentes neste aspecto, e que vocês sejam como as pombas por esse aspecto. E são esses dois aspectos que nós queremos, trazer alguma coisa para a gente compreender a importância disso para eles e também para nós, nessa atualidade. Então seria importante para o judeu, ou seja, para os discípulos naquela época, que eram judeus até então, e somente judeus, e na missão de evangelizar nas cidades, nas aldeias, ter essas características, simplesmente porque eram homens simples, eram homens do povo, não eram homens letrados, mas Jesus não estava pedindo uma coisa impossível, mas algo que estava inerente, pertencente ao ser humano, que não se precisasse buscar de uma maneira sobrenatural. Não, são coisas que o ser humano tem, precisa só saber fazer o uso correto a gente pode dizer assim, dessas virtudes, desses dons naturais que Deus coloca nas nossas vidas, que no caso, a prudência e a inocência ou simplicidade, que essas duas palavras aqui nós vamos tentar compreendê-las, no contexto em que elas foram aplicadas aqui em Mateus, também através do tempo, quando a Bíblia foi traduzida, nos dias de hoje, qual é o sentido que pode se dar para essas palavras. Então, essa é a nossa intenção, baseada simplesmente nesse versículo 16, onde diz que o discípulo de Jesus precisa, em situações difíceis, uma situação difícil, como ele cita aqui, ovelhas no meio de lobo, que é uma situação complexa, muito difícil, ele precisa ser prudente como as serpentes e também ao mesmo tempo ser inofensivos ou simples como as pombas. Bom, então vamos para essas duas palavras, prudência. A palavra prudência, aqui eu tenho um dicionário etimológico da Nova Fronteira, é antigo, mas muito útil. Ele vai dar aqui para nós o sentido de prudência. Prudência segundo o dicionário Nova Fronteira, dicionário etimológico. Prudência, segundo esse dicionário, diz que é um
é um substantivo feminino, qualidade de quem age com moderação, comedimento, buscando evitar tudo que acredita ser fonte de erro ou de dano. Ou seja, qualidade de quem age com moderação, buscando evitar tudo que acredita ser fonte de erro ou de dano. De outra forma, também diz que a prudência ela é o exercício da sabedoria. Então, alguém que é prudente, segundo a própria Bíblia, que a Bíblia nós vamos ver isso, alguém que é prudente, ele se prepara, ele se antecipa, né? De alguma forma. O prudente, ele se antecipa aos fatos, ele se antecipa às coisas, né? Ele se prepara interiormente. Aí nós podemos até lembrar, no caso onde é citada a parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, onde diz que 5 delas eram prudentes. E por outro lado, 5 eram nécias ou loucas. E isso faz até a gente refletir, que dá a entender que exatamente isso, prudência e loucura se opõem, né? Se repelem. Então, por um lado, enquanto uma pessoa ela deixa de ser prudente, ela certamente estaria cometendo loucura. Olha que coisa interessante. Então, essa é o sentido de prudente na Bíblia Sagrada. E nós vemos na palavra de Deus, por exemplo, que o que diz respeito à prudência, como eu falei que ela é o exercício da sabedoria, e aí lembrando das virgens, diz que as 5 prudentes tinham suas lâmpadas preparadas. Olha que interessante. Então, é um preparo, é uma antecipação a fatos, é uma antecipação àquilo que ainda não aconteceu, né? Mas é uma previsão, é virtude do prudente. O prudente ele se caracteriza, né, por essa antecipação, né, de alguma coisa. E aí, se vamos para a serpente, quando Jesus fala da serpente, e ele diz isso, Jesus não pega e diz assim, ó, sede venenosos como a serpente. Ele não pega aspectos especificamente particulares, ele pega um somente. E essa prudência da serpente, é interessante a gente perceber que ela é silenciosa. Ela é um animal silencioso, né? E de fato ela se antecipa à sua presa, né? Ela é um animal que ele se retrai, né? Ele só dá o bote, né? Quando ele sabe que pode, né? E dificilmente uma serpente ela erra. Por quê? Porque os recursos dela são mínimos, né? É um animal que tem simplesmente um impulso, ele não tem pernas, né? Tem o veneno, sim, mas o recurso dele é mínimo. E se ele perder aquela oportunidade, né? Dificilmente ela terá outra. Então ela precisa ser, né, silenciosa, ser cautelosa para isso, né? Então vamos ver na palavra de Deus, né, o que diz respeito a isso, essa a importância de ser cauteloso, de ser silencioso. Então vamos lá para Provérbios. Aqui em Provérbios, deixa eu procurar aqui Provérbios. Provérbios, o capítulo 10. Capítulo 10 de Provérbios, onde... Não sei, já vai explodir minha cabeça, não cabe esse trem. 10:19. Provérbios 10:19 que diz: na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Olha só. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Então, ou seja, o silêncio ele coopera, né,
para o prudente. E também aqui em Amós, profeta Amós, no capítulo 5 e o versículo 13, que vai dizer: portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Então, ou seja, guardar silêncio, né? Ficar quieto, é virtude chamada prudência. Faz parte, é característica que Jesus recomenda aos seus discípulos. Ok? Então é isso por enquanto. E mais na frente nós estaremos trazendo mais sentido para esse versículo de Mateus 10:16, tratando também, dando continuidade da importância dessa palavra, prudência, como virtude, e da simplicidade. Amém?